A escritora Andréa Gaspar lança seu novo livro em São Paulo pela editora Raiz e promete deixar os leitores entretidos num ótimo romance policial. André, o que um romance policial é capaz de despertar nos leitores que outros gêneros não conseguem? Bom, o romance policial, né, assim, ele realmente é um romance que fala dessa relação de vida e morte, né? Então, é simplesmente tudo, né? Porque a gente tem sempre essa perspectiva, assim, da vida, mas a gente sabe que vai morrer, né? Então, na verdade, quando você começa um romance, né, falando de uma morte, as pessoas imediatamente se identificam, porque todas as pessoas sabem que vão morrer um dia, só que a gente não pensa nisso, né? Então, na verdade, essa pulsão que a gente tem, né, de descobrir, né, por que a pessoa morreu, o que aconteceu que essa pessoa morreu, né? Ela é a nossa pulsão de vida, assim, né? Para a gente mesmo, é uma investigação que a gente faz na gente mesmo, assim, sabe? De certa forma, né? Então, eu acho que por isso... E a coisa do mistério, né? Porque todos os livros têm um pouco de mistério, mas, assim, o romance policial, né? Ele realmente... Você quer saber, né, o que aconteceu no final, né? Assim, então isso move o leitor demais, né? Assim, então eu acho que e nesse caso específico, né, do meu romance, né, eu trabalho a trama paralelamente com a trama da cidade, né, da cidade do Rio, que também é uma temática que eu acho subexplorada no Brasil, né, assim, a temática das cidades, né? Porque a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem uma cultura muito rica, né? A cultura brasileira é muito rica e as nossas cidades têm muito para contar, mas a gente não explora isso de forma poética, assim, vamos dizer, né? Então, o romance, o meu, né, no caso, né, mas eu acho que isso não é uma exclusividade da minha forma de escrever, ele cria, né, uma história paralela que é a cidade como segundo personagem, né? Então as pessoas também se interessam pelo que acontece na cidade, né? Como é essa cidade, quais são os pontos turísticos que a cidade tem para oferecer, né? Então o detetive vai caminhando, né, pela cidade para descobrir o crime e também descobrindo os meandros da cidade. Cidade que você é de São Paulo, mas mora no Rio. Exatamente. Eu morei aqui a vida inteira, né? Mudei para o Rio já faz eu nunca sei as datas, sou péssima de datas, mas faz uns 18 anos e eu adotei assim o Rio como uma cidade do coração, porque assim é uma cidade que fala muito comigo, assim, porque é uma cidade histórica, né? Mas é uma cidade que também tem uma vida assim, a natureza é muito forte, né? Também no Rio. Tem a questão das praias, óbvio, mas assim, eu tentei não ir por esse lado tão óbvio, né? A gente tem o Luiz Garcia Rosa, né, que também escreveu, né, romances policiais sobre o Rio de Janeiro, mas ele pega um lado mais Zona Sul, Bossa Nova. Eu fui para um caminho mais pelo centro do Rio, né? Que é uma região que nem todo mundo conhece do Rio. E é uma região incrível
incrível, sabe? Que é incrível, né? Até no fim de semana passado, uma amiga estava lá e a gente foi lá e ela falou, eu fui com ela até, ela falou, gente, mas eu nunca tinha visto isso. Ela vai para o Rio sempre, ela nunca tinha ido no centro do Rio, né? E é um lugar incrível, né? Assim, a nossa história do país começou ali, entendeu? Em todos os sentidos, né? Nos sentidos do bem e nos sentidos do mal, porque foi ali que chegavam os navios, né? Navios negreiros, né? Então, assim, a história tem muito ali, né? Para contar. E você quis inserir nos seus livros algo que você não achava em livros do mesmo gênero? Assim, eu fiz, né? Eu fiz um curso de escrita criativa, né? Que é formação do escritor, né, pós-graduação na PUC do Rio, e meu trabalho de final de curso foi sobre o romance policial, né? Então eu li muita coisa de muita gente sobre este assunto, né? E tem assim, por exemplo, eu fiz um curso inclusive de detetive. Eu fiz esse curso, tenho carteirinha de detetive, porque eu queria escolher um detetive que fosse assim compatível, né, com a cidade assim do Rio, né, com a nossa realidade brasileira, mas que não fosse um detetive assim nessa linha Cidade de Deus, sabe, super violento. Não é essa a ideia do livro, né? A ideia do livro é uma coisa de conhecer mais os meandros psicológicos das pessoas. Não é tanto essa questão da violência real, né? Mas ao mesmo tempo eu não queria me distanciar tanto, né, da realidade, né, policial. Então eu fui fazer esse curso, ver se seria compatível ter um detetive privado, né, particular. Mas não é, né, porque no Brasil, eu descobri isso no curso, 65% dos casos, né, das pessoas que contratam detetive, e existem, e elas pagam muito, para casos conjugais, extraconjugais, né? Então não ia ficar bom. E aí eu fiz uma entrevista, né, com os delegados, com os inspetores, né, das delegacias, tudo mais. Eu tenho uma formação em direito, né, então também conheço um pouco dos meandros jurídicos, né. E aí eu falei, não, esse detetive ele vai ser um detetive policial, porque ele vai fazer mais sentido, né, apesar dele não ser um policial assim, né, da polícia militar que prende bandido, não é essa a ideia, né? Ele é um investigador, né? Então ele vai investigar o crime e ele vai ser bom, assim, né? Então o que eu fiz? Eu separei, né, um pouco. O detetive, ele é um detetive com várias questões existenciais, assim, mas do tamanho dele, né? Ele não é um intelectual, ele não é nada disso, né? E eu deixei essa parte mais filosófica para o narrador, né? Então eu separei essas duas, assim, ele tem, né, crises existenciais, mas é por conta da profissão mesmo, né? Porque sim, você lida com a morte o dia todo dia, né? Com casos absurdos, né? Então, assim, um dos casos, por exemplo, é baseado em fatos reais, né, do primeiro livro. Os outros não, mas o do primeiro livro, um dos casos do primeiro livro é baseado em fatos reais. Então são coisas que acontecem. É impressionante, mas acontece. E então é isso. E ao escrever um livro, você já tem a ideia toda formulada, do começo ao fim, ou você tem espaço para descoberta, descobrir-se também durante o teu escrever? Eu não tenho nada preparado. Isso é um problema gravíssimo, porque eu sou uma pessoa muito intuitiva, assim, né? E o romance policial, ele tem que ser planejado, né? Então, a verdade é que eu penso tudo na cabeça mesmo, de forma cerebral. Eu não escrevo nada no papel, nada. E aí eu começo a escrever, né, assim, digitar mesmo, hoje em dia é digitado, né? E aí, conforme eu vou avançando, né,
o livro é uma coisa meio clichê, né? De falar que o personagem ganha vida, né? Mas o fato é que ganha vida, entendeu? Assim, aquilo vai... Não é o personagem, mas é que eu, dentro de mim, entendeu? Eu vou encontrando caminhos que estão mais, assim... vamos dizer assim, inconscientes, e aquilo vai se libertando pela escrita, entendeu? Então aquilo de alguma forma vai saindo e o livro vai tomando uma outra dimensão, né? E aí ele muda, né? No meio para o final acaba mudando, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. No primeiro livro, né? Eu tinha essa história que ela existia na vida real, né? E obviamente eu só aproveitei o mote, mas o resto é todo inventado. E aí eu queria ter uma segunda história para despistar o leitor, né? Mas só que conforme eu fui escrevendo essa segunda, ela foi ganhando muita força, entendeu? Como história, quase que dava para fazer um outro livro só com ela. Mas eu deixei, entendeu? E aí eu continuei e no fim saíram 2 histórias muito fortes, assim, num livro só, né? Nesse segundo, que esse não tem nada baseado em nenhum fato real, né? Ele é totalmente criado do zero, mas ele também mudou, né, no meio do caminho. Eu não posso contar porque vai dar spoiler. Mas isso também não se distancia da realidade do inspetor, porque ele trabalha com mais de um caso paralelamente. Não, isso, e a outra coisa é que ele não sabe, a gente sabe quem é o assassino no final, mas ele não sabe, entendeu? Então ele vai no caminho, ele vai descobrindo, né? E nesse segundo especificamente, assim, eu tinha uma ideia para o assassino, mas no meio do caminho eu mudei, entendeu? Eu falei, não vai ser bom isso aqui. E aí eu mudei, entendeu? Então, só que isso demanda, assim, que eu volte muitas vezes, porque a história tem que ser amarrada, né? Assim, você não é só quem vai ser o assassino e ponto, né? Aquilo tem que ter uma lógica, né, para você chegar lá. Então eu volto muito. Então eu sou um pouco devagar para escrever. Eu demoro 1 ano, mais ou menos 1 ano e meio para escrever tudo, né? Então é um pouco devagar, mas sai. E os escritores costumam dizer que o medo deles é uma folha em branco, de faltar criatividade. Como que você estimula a sua? Tem algum hábito em si? Esse é um hábito, assim, que eu adquiri no Rio, né? Assim, porque realmente o Rio de Janeiro é uma cidade com muita história. Eu acho, assim, que o fato do Rio ter tantos cronistas, né, assim, e muitos cronistas que eram de outros estados e que escolheram o Rio para viver, faz sentido. Começou, inclusive, a fazer sentido para mim depois que eu mudei para lá. Porque, assim, você põe o pé na rua, entendeu? Acontece uma coisa. Uma coisa que você fala, não é possível que isso está acontecendo. E está acontecendo, entendeu? Então, realmente, é uma cidade que inspira mesmo, assim, como coisas, assim, que você fala, meu Deus, isso não é possível, entendeu? Né? E tanto, assim, que eu escrevo crônica também, né? E às vezes eu saio, assim, eu ando, assim, na beira da praia, eu escuto alguém falando, eu falo, gente, a história está pronta aqui, entendeu? Assim, ou você pega um táxi, as pessoas falam muito, né? Querem falar com você, né? Que é um pouco diferente daqui. Eu percebi hoje, por exemplo, eu peguei o táxi e falei, as pessoas se você não fala com elas, elas não falam com você, né? No Rio, o taxista imediatamente já começa a falar com você, quer falar, quer saber. E aí ele conta a vida inteira da vida dele, você sabe de tudo. Então os personagens vão aparecendo com muita rapidez. Então essa é uma das coisas que me estimula, que é caminhar. Caminhar me estimula muito, assim, ir na cidade, ler. E eu leio muito sobre história, né? Assim, eu gosto de ler sobre a história do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, pro primeiro livro, eu li um livro que chama A História das Ruas do Rio de Janeiro, do Brasil Gerson. E ele conta, né, como as ruas foram surgindo e ganhando aqueles nomes, mas ele coloca umas anedotas no meio, assim, é muito legal. E então foi muito bom, assim, como fonte de inspiração também, entendeu? Então é isso. Uma curiosidade minha é saber como que você lida com as críticas. Afinal, as redes sociais estão aí, os leitores têm fácil acesso a você. A crítica realizada por um crítico literário, para você ter o mesmo peso que uma crítica vinda de um leitor? Cara, assim, bom, até agora eu não tive uma crise, assim, até um problema, porque eu gostaria, né, que alguém fizesse uma crítica mais abalizada, tal, né?
Mas assim, sinceramente, assim, eu não escrevo por causa, eu escrevo, essa história precisa sair de mim, entendeu? Assim, então eu não escrevo porque os outros vão pensar, assim, parece uma coisa meio idiota de dizer. Claro que a gente quer o leitor, né, que o leitor venha para você, que leia, né? Eu quero ser lida, né, principalmente mais do que ser assim criticada por um jornal chique, nada disso, entendeu? E assim, as pessoas gostam de histórias policiais, né? Então vai ter crítica, né? Porque assim, a Agatha Christie, você vê o tanto que a Agatha Christie demorou para ser aceita como uma escritora, né? Porque assim, ela era uma pessoa que assim escrevia o que as pessoas chamam de leitura fácil, né? O Jorge Amado, até outro dia, ninguém nunca nem aceitava o Jorge Amado, entendeu? Paulo Coelho, entendeu? Então, tanto faz, entendeu? Não estou preocupada com isso mesmo, assim. Agora, se eu acho a crítica do leitor pior do que a do crítico literário, porque assim eu gosto de ser gostada, assim, né? Como o texto, né? Assim, aquela história ter cativado o leitor, assim, que ele ficou, né? Então, para mim, assim, o melhor elogio é alguém falar, poxa, sentei e não consegui parar até acabar, né? Que eu acho que todo escritor de romance policial quer só isso, entendeu? Assim, então, se a história causa isso no leitor, sentei e não consegui acabar, para mim tá ótimo. Então. E agora, para a gente finalizar uma última pergunta, você tem várias profissões, mas ser realizada como escritora, ser escritora era inatingível para você há alguns tempos atrás? Você tinha uma ideia que hoje é diferente do ser escritora? Como que foi isso para você? Bom, eu não me considero escritora até hoje. É assim, né? Essa consciência, ela é muito difícil no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país que não investe na profissão do escritor, assim como profissão, muitas profissões, né? Mas assim, a do escritor, ela é uma coisa que tem dois lados. Por um lado, todo mundo pode ser, entendeu? Todo mundo quer ser e pode ser. E por outro lado, só algumas pessoas chegam a realizar isso como uma profissão realmente, a viver disso e tudo mais, né? Então, eu não vivo disso, né? Então eu não me considero assim escritora nesse sentido de que o que eu faço ainda não garante para mim uma subsistência, entendeu? Pode ser que no futuro isso ocorra, né? Mas por outro lado, assim, eu sempre escrevi desde criança, né? E eu sempre quis ser, entende? Não é uma coisa assim que falar, não queria, não. Eu sempre quis. Isso era uma meta, entendeu? Assim, eu tenho até um cartão que eu dei para minha mãe, né, de uma pessoa que um livro que eu dei para ela, falei assim, quem sabe um dia eu vou ser esta pessoa, entendeu? Que vai ter escrito este livro. Então, você vê que era uma meta, né? E eu persisti nela, entendeu? Então eu acho que a escrita ela tem muito disso, né? O quanto aquilo fala para você, em que lugar que aquilo fala para você, que você precisa continuar até conseguir, entendeu? Eu acho que a maioria das pessoas que são muito bem-sucedidas ou que conseguem realizar coisas, elas têm essa característica em comum, que é a persistência, entendeu? Então, você pode até, bom, mas o que você escreveu estava um lixo, muito ruim, né? Mas aí você não desiste, você vai lá e escreve de novo, né? Você escreve de novo, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, eu acho que para todas as profissões, mas assim, para a escrita, a reescrita, né? Você não se conformar também assim com vamos dizer assim, com às vezes a gente tem o escritor ele alterna assim entre dois lados. Eu sou o melhor do mundo, eu não preciso, ninguém precisa falar para mim nada, entendeu? E o outro lado, eu sou um lixo, tudo que eu escrevo é uma porcaria. Então eu acho que não é nenhum dos dois. Eu acho assim que você tem que ter uma confiança, né, o suficiente para saber que aquilo que você fez agora, bom, isso foi bom. Então quando você chegar nisso, você fala assim, não, isso aqui é bom. Isso vale a pena publicar.
E quando não for bom, você também ter a humildade de falar, bom, isso não tá bom, isso é ruim, tá péssimo, horrível. Então, não vou fazer. E a outra coisa é que um livro, ele também não é uma coisa, assim, apesar de, obviamente, né, a parte principal é uma coisa individual, mas ele sempre é uma coisa a várias mãos, né? Então, você tem a editora, né? Você tem, por exemplo, eu tenho um supervisor dramatúrgico, que é o Ivan Fernandes, que é um escritor maravilhoso, que tem lá no Rio, inclusive, e que também não tem ainda o reconhecimento devido, mas ele realmente merece, porque ele é muito bom. E ele é meio interlocutor, assim, então eu escrevo, às vezes eu mando para ele fala, olha, isso aí não tá legal, repensa, entendeu? Aí ele devolve, aí eu reescrevo tudo de novo, entendeu? Então, assim, não é uma coisa assim, mágica, né? Deve ter gente que faz magicamente, não é meu caso, entendeu? Bom, quero agradecer por você ter cedido seu tempo para falar comigo e desejo aí uma ótima noite de lançamento para você. Muito obrigada, Felipe, foi um prazer. Até mais.